Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho de genética, mais especificamente aspectos históricos dela, tá bom? Deixa eu pegar um lapisinho aqui pra gente ir riscando. Então, para começar, vamos refletir um pouquinho. Filho de peixe, peixinho é. Todo mundo já ouviu essa frase, né? Mas o que ela remete à genética? O que ela puxa na genética? Por que existe semelhanças entre pais e filhos, entre irmãos, entre avós, né? Neto e avós, entre primos? Em geral, toda uma família, ela compartilha de características semelhantes. Então, o que faz isso acontecer? Como podemos explicar esse acontecimento, né? Como que a gente explica você ter características semelhantes com o seu primo, né? Com o seu avô. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso e nessas aulas agora, essa sequência de aulas, a gente vai descobrir o porquê isso ocorre. Então, para a gente começar a falar um pouquinho, vamos falar de Hipócrates. Hipócrates, né, lá antes de Cristo, ele já tinha uma ideia de como as características eram transmitidas para as próximas gerações. Ele falava que isso aí ele teve a ideia, né, uma teoria chamada pangênese. O que é isso? Ele falava que o organismo ele produzia, né, partículas de toda parte do corpo dele, né? E essas partículas eram transmitidas no momento da reprodução. E essa ideia ela permaneceu por muito tempo, né? Até o século XIX. Porque ninguém sabia realmente como era feito essa transmissão, né, de características. Aristóteles também tinha uma ideia sobre hereditariedade, né? Para ele, existia alguma coisa no sêmen, né? Lembrando que aqui o sêmen é usado como sinônimo de gametas e não como a secreção eliminada durante a ejaculação, tá? Ele achava que o sêmen lá, né? Na hora da reprodução, na hora do ato sexual, era transmitido para o outro indivíduo. Ele estava mais ou menos certo, né? Ele não sabia mais especificamente, mas ele estava com a ideia correta, Aristóteles. E aí, eis que surgem, depois de muito tempo, né, olha lá, o Gregor Mendel, ele nasceu em 1822, né, ele era austríaco, e ele cresceu sendo um jovem muito inteligente e muito apegado às coisas da natureza, principalmente às plantas. Então ele entrou, porque naquela época quem não tinha condição de estudar, de pagar, né, para os estudos, porque ele não era de família rica, entrava para o mosteiro, porque no mosteiro você estudava. E aí então ele entrou para o mosteiro. Ele virou monge, tá? E ele começou a estudar as plantas, porque ele ficou responsável, como ele gostava muito das plantas, ele ficou responsável de cuidar dos jardins e da horta do mosteiro. Então, aí que ele começou a fazer os seus experimentos com as plantas. E nesses experimentos, ele chegou a uma teoria sobre hereditariedade, né? Como que as plantas e os seres vivos, né? Elas conseguem transmitir essas características para a futura geração, para a próxima geração, né? Então, assim, lembrando que isso aqui, eles não sabiam, o Gregor Mendel não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, foi fazendo um experimento prático ali com as plantas, né? No caso, ele usou ervilha, depois mais pra frente a gente vai falar sobre isso, né? Para chegar a alguns princípios básicos da herança genética, tá? Que a gente vai falar. Só que esse experimento, né, essa descoberta do Gregor Mendel, na época, não foi reconhecido. É todo um contexto histórico que a gente tem que levar em consideração, porque nessa época a igreja era muito forte e tudo que
que não era de acordo com o que a igreja falava, não era elevado, digamos assim, né? E quando a gente está falando de transmissão de hereditariedade, pode ir contra aos princípios da igreja também, né? Digamos assim. Então, pode ser um dos motivos do experimento dele ter ficado escondido por algum tempo, né? Mas ele foi publicado, foi mandado para as bibliotecas, né? Só que assim, vamos pensar também, ele era austríaco e na época não tinha muitas formas de se circular um estudo, né? Digamos assim. Tinha que ser nas grandes academias de ciências, né? Então, era complicado. Mas ficou escondido lá. Por 30 anos, esse experimento. No entanto, por exemplo, depois da sua morte, que alguém, 3 pesquisadores encontraram o trabalho de Mendel e aí começaram a estudar mais profundamente. Só assim ele foi reconhecido como o pai da genética, né? O pioneiro da genética. E aí tem outro aspecto importante também para a gente falar, outro aspecto histórico importante para a gente falar neste momento, que é a Charles Darwin, que é o pai da evolução, né? E o Gregor Mendel, né? Como que os estudos de Darwin não chegou em Mendel e como o estudo de Mendel não chegou em Darwin, né? Digamos assim. O que aconteceu? Se a gente reparar, ó, eles são contemporâneos, eles viviam no mesmo momento da história. Só que Darwin estava lá na Inglaterra, né, no Reino Unido, e o Mendel estava na Áustria. E não existia internet, né, nem Google para pesquisar, e nem sites de artigos científicos. Algumas teorias falam que Darwin chegou a ler os estudos de Mendel, só que não conseguiu assimilar o estudo dele para explicar o que ele queria. O que aconteceu? Darwin, né, na teoria da evolução, ele vai falar que existe um ancestral comum, né, que essa evolução ocorre através de seleção natural, que eu vou ter sempre novas espécies, né, especiação. Só que ele não conseguia explicar isso aqui, ó. Como os seres transmitiam as características para os filhos. Eles sabiam que tinha característica selecionada, ele sabia que essas características iam evoluindo de uma geração para outra, mas ele não sabia como essas características eram passadas de pai para filho. Ele não conseguia explicar direito. A ideia de Darwin é mais próxima à ideia lá do Hipócrates lá, né? Da pangênese. Se ele leu os estudos, ninguém sabe, né? Tem suposições que ele leu os estudos de Mendel, mas se ele leu os estudos de Mendel, ele não conseguiu fazer essa ligação, né? Então, o que aconteceu? Mendel, ele explicou com o seu experimento como que os pais transferem essas características para os filhos, né? Então, ele explicou como eu tenho variabilidade genética, em outras palavras, tá? Eles não são, por exemplo, eles não competem entre si, né? A teoria de Mendel, ela só veio complementar a teoria da evolução. E quando a teoria da evolução conseguiu aceitar essa teoria de Mendel, né? A genética fez sentido, fez todo sentido. Mas não foi Darwin que fez essa ligação, né? Que é a gente fala que quando isso aconteceu é o neodarwinismo, que é quando a genética anda junto com a evolução, tá? O estudo da evolução. Então é isso, pessoal. Eu acredito assim, Mendel teve um forte papel no estudo da genética. E nas próximas aulas a gente vai entender melhor como que foi esse experimento de Mendel, tá bom? Muito obrigada.
e até a próxima aula.